Amém. Deixa ele bater aqui, tá? Olha lá. Olha lá. Olha. Aonde, mãe, que a gente desligar? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos. Ajude cada um dos irmãos, né? Nesse dia, que o Deus bendito e santo possa, com a sua graça, fortalecer cada um dos amados e preciosos irmãos, né? Glória a Deus. Nós lemos aqui uma palavra. Márcio, por gentileza. Nós lemos aqui uma palavra, né? Leve para lá e você arruma. Deixa eu olhar isso aqui. Glória a Deus. Leve para lá. Amém. Nós, com muita alegria no nosso coração, hoje, nós estamos aqui e nós queremos falar algo, né? Queremos aqui pedir a ajuda de Deus para que Ele possa nos inspirar, né, em algo para que possa nos ajudar, né, a caminhar com fé, batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. E nós só estamos aqui, irmãos, hoje por conta desse grande amor de Deus, né? Nós não poderíamos estar aqui se não fosse por causa desse amor e da eleição, né, de termos sido eleitos antes da fundação do mundo, né? Eu sempre digo para os irmãos que a eleição, ela aponta a nossa origem e a predestinação, o nosso destino, né? De onde nós viemos, é para lá que temos que voltar. Se nós estávamos em Deus, como atributos na mente de Deus, nós vamos voltar para lá. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos vivendo hoje os tempos preditos por Paulo na carta a Timóteo, tempos trabalhosos, né, irmãos? Esses dias têm sido dias de muita agonia, né, irmãos? A gente vê aí as pessoas desmaiando de terror. São tantas coisas acontecendo, né? Tantas coisas acontecendo, mas os eleitos de Deus, a noiva de Cristo, que está selada com o seu Espírito, né? Ela tem sido protegida, guardada, e isso nos alegra, né? De saber que nós estamos guardados por Deus, protegidos, estamos à sombra do Onipotente, né? E tudo porque nós temos crido em sua palavra, né, irmãos? Temos tomado a palavra e vamos sempre nos posicionar por ela, deixar que ela nos guie, que ela nos conduza, né, aos pastos verdejantes. Glória a Deus. Então, nós louvamos a Deus pelo alimento do dia, da hora, pela palavra que tem sido vivificada para nós, né? E a palavra, quando ela vem, e hoje eu falei algo onde eu falei assim: a única coisa que pode vivificar o homem é a palavra de Deus. Fora da palavra não há vida. Então, se nós quisermos viver, ter vida, é necessário que se esteja na palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos olhar para a palavra, vamos tomar a palavra, vamos viver a palavra. E como o profeta desta era falou, né? Aquele que se nós somos santos, nós devemos andar como santo, falar como santo, se vestir como santo, pensar como santo,
né? E viver uma vida santa. E ser santo é ser separado, né? E nós já saímos daquela Babilônia que estávamos, né? E Babilônia quer dizer confusão, né, irmão? Daquela confusão onde nós nos encontrávamos, em que a gente às vezes era tão tremendo isto, né, que a gente não sabia ao certo que rumo tomar, porque nós não tínhamos direção, né? Porque só quem pode dar rumo à vida de um homem, de uma mulher, dar a direção certa, é Cristo, é a palavra, é o Espírito Santo, né? Nós temos que deixar que o Espírito Santo possa nos conduzir, nos guiar. Vamos ouvir a voz do Espírito, vamos ouvir a voz de Deus, tá, irmãos? É isso que nós temos que fazer, né? E Jesus, quando ele esteve aqui justamente para isto, para refletir, né? Revelar Deus para nós. Nós não poderíamos conhecer a Deus se não fosse por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, Jesus, quando esteve aqui, ele veio para nos dar a conhecer a Deus, né? É por isso que nós temos que nos achegar a Jesus Cristo, nos aproximar dele, porque somente por meio dele nós podemos chegar, né, naquele grande, maravilhoso lugar que está preparando cada um daqueles quando forem tirados daqui, e também quando nosso Senhor voltar, nós seremos tirados daqui para nos encontrar com Ele nos ares, né? E nós lemos aqui um texto da palavra de Deus, onde falando sobre o jovem rico, esse jovem que, ao ouvir falar de Jesus, sentiu esse desejo no coração de chegar até o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no capítulo 10, no versículo 17, diz que ele foi, né, ao encontro de Jesus, ou Jesus ia passando em algum lugar, ou ele ouviu falar que Jesus estava em algum lugar, ou ele ia passando e viu Jesus em algum lugar, e ele vai até o Senhor para ali ele se prostrou de joelhos e dirigiu a palavra ao Senhor Jesus e fez uma pergunta a Jesus: bom mestre, o que devo eu fazer para ser salvo? Para ser salvo. Foi a sua pergunta. Era um questionamento dentro de si que ele tinha, e ali ele foi justamente para obter uma resposta, né? Uma resposta de Jesus. E quando ele se aproxima de Jesus, e ele chama Jesus de bom, Jesus imediatamente diz a ele: há somente um que é bom, e esse é Deus, né? Ele diz, o Senhor Jesus, ele diz aqui, Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Meu irmãos, então nós já sabemos, já falamos isso aqui muitas vezes, de que Jesus não é Deus. Jesus, ele é o Filho de Deus. Porque Jesus é Deus, mas tem algumas implicações, né, em que nós temos o entendimento, e que o profeta trouxe isto por meio do seu ministério, nos auxiliou a entender por que Jesus é Deus.
Jesus é Deus porque Ele reflete a palavra, Ele é a imagem, Ele expressa a imagem de Deus. Já falei isso aqui algumas vezes para os irmãos. Ele é a representação exata do ser de Deus. Então, por esta razão, né? Ele é Deus porque Ele refletiu Deus com tanta perfeição que você pode olhar para Jesus e dizer: Ele é Deus, né? Também já citei aqui algumas vezes onde Jesus, ele não é um ser criado, ele foi um ser gerado. Ele é da mesma essência do Pai. Todas as qualidades qualitativas e quantitativas estavam impressas em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, talvez aí mais na frente nós vamos entrar mais um pouco nessa questão, para que a gente vá entendendo, compreendendo, né? Porque nós precisamos ter uma compreensão correta da divindade, né, irmãos? A gente tem que ter aquela revelação, aquela mesma revelação que os apóstolos tiveram e o mensageiro desta era, através do seu ministério. Deus, através daquele vaso, quando o profeta ainda estava aqui, ele foi alguém que Deus usou para nos trazer estas coisas, né? Estas coisas. Então, Jesus, ele diz aqui: há somente um que é bom, e esse é Deus. E Jesus diz a ele: tu sabes os mandamentos. E Jesus vai citar aqui algumas coisas, né? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. Então Jesus aqui cita a ele os mandamentos. Ele responde dizendo ao Senhor Jesus que desde sua mocidade, né, ele guardou os mandamentos. Mas Jesus olha para ele, porque Jesus o amou, né? E lhe disse: falta-te uma coisa. Está faltando uma coisa para ti. E Jesus diz a ele: vai e vende tudo quanto tu tens, tudo, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Né? Que Jesus olhou para ele e viu que o seu coração estava preso nestas coisas. Não é isso, irmãos? E assim sucede muito isto hoje. As pessoas estão presas em muitas coisas. Isso aqui não está só falando a respeito de riqueza, né? Mas há muitas coisas que prendem o coração. Pode ser qualquer uma coisa que está tomando o lugar de Deus em nossa vida. É necessário que se deixe aqui, que se renuncie aquilo, para assim seguir e servir ao Senhor.
Porque a palavra de Deus diz que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então, se a gente tem valorizado algo aqui, as coisas deste mundo, aquilo está sendo, o nosso coração está posto naquilo, aquilo é o nosso tesouro. Vocês entendem, irmão? Então, quando nós colocamos o nosso coração em algo, e a gente toma aquilo, e a gente se prende naquilo, aquilo é o nosso tesouro. É aquilo que a gente está dando valor. Tá? Mas é necessário que se renuncie. E é isto que Jesus está falando a este jovem. Abre mão de tudo isto. Renuncia todas estas coisas. E vem e segue-me, e tu terás um tesouro no céu. E a Bíblia diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome. Onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde a traça não corrói, a ferrugem não vai dar, os ladrões não poderão roubar lá, porque lá não entra ladrão. Ladrão tem muito aqui nesta terra. Agora no céu não vai ter nenhum ladrão, e nenhum ladrão vai entrar lá. Lá é um lugar que tem sido preparado para os santos, para aqueles que procurarem andar de acordo com a palavra, andar em justiça. Aqui para aqueles que têm lavado suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O céu é para estes, sabe, que renuncia a sua própria vida, que abre mão das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, dos seus próprios pensamentos, daqueles que não se deixam influenciar por esta sociedade ímpia e perversa, maligna que está aí, e que tem influenciado as pessoas para o mal. Uma sociedade que hoje se corrompeu totalmente. Uma terra que hoje que está aqui, que virou as costas para Deus. Então, meus irmãos, é necessário que assim se faça. Se nós quisermos viver para Deus, nós precisamos morrer para nós mesmos, fazer morrer nós mesmos, para que a vida de Cristo possa se manifestar em nós. A vida de Cristo, o Espírito Santo, não pode se manifestar em uma pessoa que está presa nas coisas daqui. Que todo o seu desejo, toda a sua vontade, todos os seus pensamentos só olham para aqui. E a palavra de Deus diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque as coisas daqui são temporais, elas irão passar. E Jesus aqui está oferecendo a este jovem uma oportunidade. Ele teve a oportunidade de viver eternamente, de receber vida eterna, de ter vida eterna, mas por causa
do seu coração está preso naquilo, nas coisas temporais, nas coisas materiais. Ele ficou triste com esta palavra, quando Jesus lhe diz: vai, vende tudo quanto tu tens, vem, segue-me, e tu terás um tesouro no céu. Jesus queria ofereceu a ele um tesouro maior, porque tudo aqui um dia deixará de existir, tudo aqui vai terminar. Mas as pessoas, elas estão vivendo como se as coisas aqui nunca fossem acabar. Elas estão vivendo aqui como se elas fossem viver para sempre. E nós não podemos viver para sempre se a vida eterna, se o Espírito Santo não estiver aqui em nossa alma. Por isso que eu tenho dito aos irmãos: busquem o Espírito Santo, encham-se do Espírito. Foi o conselho de Paulo à igreja de Corinto: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse é o nosso dever, é procurar, é buscar o Espírito Santo. Esse é o nosso direito de primogenitura, é o Espírito Santo em nós. Tem que ser Cristo em nós. A Bíblia diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, Cristo precisa estar aqui, habitando em nós, em nossa alma. Ele tem que estar aqui. Se não estiver, nós estamos nos enganando. E Jesus ofereceu para este jovem justamente isto: vida eterna. E Jesus sabia do que ele estava dizendo. Jesus, ele sabia a sua origem, ele sabia de onde ele veio e para onde ele estava voltando. Vim de Deus, vou voltar para Deus. E ele veio aqui para nos dar vida eterna. Ele veio aqui para isso. Ele morreu para pagar uma dívida que tínhamos, que não podíamos pagar. Ele esteve aqui para nos redimir. E essa palavra redimir quer dizer levar de volta ao dono original. Por isso que ele esteve aqui, por isso que ele veio aqui, por isso que ele se fez o nosso parente redentor, para nos redimir, para nos levar de volta novamente a Deus. Aleluia. Então, quando Jesus olha ele, ama ele e diz isto a ele, que ele venda tudo, dê aos pobres, e convida ele a segui-lo, ele diz o seguinte: a palavra de Deus no versículo 22 diz: mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Observe bem, às vezes as pessoas, eles preferem ouvir uma palavra de mentira, de engano, do que a verdade. Você sabia disso? Nós estamos vivendo na pior era, a era de Laodiceia, a era do engano religioso, onde os homens não querem deixar Cristo conduzir as suas vidas, e Cristo é varão, mas eles preferem serem guiados por uma mulher, por uma igreja, porque mulher na Bíblia quer dizer igreja.
Aí aquilo que aconteceu lá no princípio, está no meio, no começo, no meio e no fim da Bíblia. Olha só, Babilônia está lá no começo da Bíblia, no meio da Bíblia e no fim da Bíblia. Uma mulher levou o homem à queda, por dar ouvido à sua voz. E na última era da igreja, uma mulher estaria aqui na terra. Mulheres conduzindo, guiando, dirigindo as pessoas. Que mulheres são essas? Igrejas. E Deus nunca quis que o homem fosse guiado ou dirigido por uma mulher, por uma igreja caída, porque essa igreja de hoje, esse sistema religioso hoje é um sistema caído, nicolaíta, corrupto, onde o mundo e a política se entranharam no meio deles. Você vê aí os homens que dizem que são de Deus, envolvidos em tudo que não presta. O mundo entrou, mas eles estão tão cegos que eles não conseguem ver a verdade. Então a verdade, quando ela vem para as pessoas, porque as pessoas estão em uma certa posição, em um certo lugar, e quando eles ouvem a verdade, muitos vão se entristecer e recusar a verdade. Por quê? Porque não querem perder o seu status, a sua posição em que elas se encontram. Vocês estão entendendo, irmãos? E esse jovem aqui, quando Jesus diz isto a ele, esse jovem se entristeceu, porque a palavra que Jesus falou para ele contrariou ele. Ele queria seguir a Cristo da sua maneira, do seu jeito, e não é da nossa maneira, é da maneira que Deus diz que é. Há um caminho provido para nós andar, e esse caminho provido por Deus, ele tem as suas regras, e nós devemos aceitar. Nós não podemos nos entristecer quando nós ouvimos alguma palavra que vem para nós e que mostra alguma coisa na gente que não está certo. Mas saiba de uma coisa, irmãos, que a palavra de Deus é para isso. A palavra de Deus é para corrigir, para ensinar, para instruir a gente. É para isso que a palavra de Deus nos foi dada. Então esse jovem, ele ficou contrariado, triste. Por quê? Porque ele possuía muitas coisas. Tinha muitas coisas. E hoje, as muitas coisas hoje têm impedido as pessoas de servir a Deus de verdade, de viver uma vida para Deus. As pessoas querem viver uma vida, é como se fosse, eles querem estar provando das coisas do mundo e das coisas de Deus. Os cristãos de hoje, os crentes que se diz cristãos hoje, que alegam ser cristãos, eles querem se alimentar do mundo e se alimentar das coisas de Deus. E esse é o tipo do crente corvo, né, irmão? Que pode sentar, ir para um campo de trigo e comer trigo, e depois ele se sentar em cima de uma carcaça e comer carniça. E assim que está acontecendo hoje. As pessoas estão se alimentando das carniças aí no mundo, né? E aí eles vêm, aí chegam na igreja, sentem uma sensaçãozinha, aí vão para casa e continuam vivendo a mesma vida.
nunca vai chegar. O único lugar que essa pessoa vai chegar é na quinta dimensão, no lugar de tormento. Porque se a gente quer servir a Deus, nós precisamos abrir mão das coisas. Esse jovem rico não quis abrir mão da sua riqueza, do seu dinheiro, daquilo do seu status, né? Daquilo que ele possuía. Não quis abrir mão por amor a Cristo. Mas a palavra de Deus diz que aquele que não deixar tudo por amor a Ele, não é digno dele. A única forma de se servir a Deus é renunciando tudo em nossa vida. É renunciando tudo. É a única forma, é a única maneira, né? Então a gente não vê hoje, você observa que hoje há um sistema religioso para cada gosto. Observa se não é. Não, aqui você pode vir do jeito que você quiser. Que você pode estar aqui, mas você pode tomar uma cervejinha no final de semana, que isso não faz mal não. O corpo precisa de água. É? Aqui você pode ficar aqui nesse sistema aqui, ali. Você pode dar um tragozinho no cigarro, né? Uma fumadinha. Viu, irmãos? Essa é a religião de hoje. Isso é o que a religião tem ensinado às pessoas. Não, irmão, aqui você pode usar um batonzinho de leve, né? Você pode usar um brinquinzinho de leve. Que você pode vestir um shortzinho, né? Lá pode. Lá pode. Mas a palavra de Deus diz que não pode. Que nós temos que ser luz do mundo. Nós temos que brilhar. E eu lendo o livro do profeta sobre os selos, agora recente, e ele falando, e lá ele está falando sobre dedicação do tempo, e ele cita algo muito interessante, aquilo me chamou muita atenção, onde ele diz assim, sobre um lugar belo e bonito para se estar, e ele diz assim, eu aprecio isto, mas ele diz uma coisa maravilhosa, ele diz assim, ele diz que a boniteza da igreja, né? A beleza da igreja, não é o templo estar arrumadinho. A beleza da igreja está no caráter de cada um dos cristãos. Vocês entendem? Por quê? Deus ele vai olhar para o nosso caráter. Nós temos que ter o caráter de Cristo. É isso que nós temos que refletir. Nós não podemos refletir o mundo. Nós não podemos refletir igreja A, B ou C. Não, nós temos que refletir Cristo, a palavra. Enquanto as pessoas estão convidando outros para vir, vem para a minha igreja. Eu sempre tenho dito isso. Igreja não salva ninguém. Nós pregamos e convidamos as pessoas para vir para a palavra. Porque a palavra que tem, na palavra tem vida. A palavra que vivifica. E se nós não temos a palavra, nós não temos nada. Tá, irmãos? Então devemos ter cuidado, prestar atenção nas coisas. Porque os espíritos estão aí, em carne, andando em carne, né? Andando em carne nas pessoas.
seduzindo as pessoas. É um espírito seduzindo outros espíritos. É assim. O mundo está assim. Mas nós não devemos olhar para o mundo, nós devemos olhar para a palavra. Ficar com a palavra e crer na palavra. É isso que nós devemos fazer. O jovem rico não fez assim. Ele se contrariou com o que Jesus disse a ele. Se contrariou, ficou contrariado com a palavra. O crente não pode ficar contrariado com a palavra. O crente deve amar a palavra. Devemos amar a palavra de Deus. Ame a palavra. Se chegue à palavra. Tome sempre a palavra. Medite na palavra. O salmista Davi ele diz: na tua lei medito de dia e de noite. Tá, irmãos? Glória a Deus. Então olha só. Então Jesus, ele, depois que esse jovem se contrariou com o que ele disse, Jesus diz algo maravilhoso. Ele diz: dificilmente entrará um rico no reino dos céus. E mais adiante ele diz: os que confiam nas riquezas. Dificilmente aqueles que confiam nas riquezas entrarão no reino dos céus. Nós devemos confiar na palavra. O dinheiro não pode salvar uma alma, não pode redimir uma alma. Cantares diz isso. Lá no livro do sábio Salomão diz: as muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém tivesse toda a fazenda, desse toda a sua fazenda, todo o seu ouro para redimir o seu irmão, aquilo não iria redimir aquela pessoa. A única coisa que pode redimir um homem, ele só pode ser redimido se ele aceitar e crer no sacrifício que foi feito. Ele tem que ir diante de Deus por esta base. Sabe, irmão? Pelo sacrifício provido. Essa é a base que temos que nos aproximar de Deus. Não é por mérito nosso, não é por nada que a gente possa fazer, não. É pelo que Ele fez por nós. Ele fez. O mérito é dele. Nós temos que nos cobrir com a sua justiça. Viu? Do contrário, nós não chegaremos a lugar algum. Do contrário, seremos só religiosos. E nós não devemos ser religiosos. Porque a religião são folhas de figueiras. Não podem cumprir o homem. A única coisa que pode cumprir o homem é se ele se cumprir com a justiça, se ele receber o sacrifício, se ele aceitar isto, aquilo que Cristo fez. Ele tem que aceitar, ele tem que crer. É a única forma, é pela graça. E graça é favor. Foi um presente de Deus para nós. E o profeta da Estela pregou uma mensagem chamada O Presente Embrulhado, né? O presente de Deus embrulhado para nós. Isso que é assim, mais ou menos. Não sei se eu estou certo nisto. Se não tiver, me perdoe, né? Eu vou ver e depois eu trago para os irmãos em um culto para me lembrar se é assim mesmo. Então, meus irmãos, Jesus vai dizer mais assim também. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha. Essa agulha não é agulha de costurar não, viu, irmão? A agulha era um buraco que tinha nos muros, né? Onde as pessoas entravam, eles fechavam as portas, né?
E eles entravam por alguns determinado lugar, aquilo era chamado de agulha, né? Então era mais fácil um camelo passar por ali do que um rico. É mais fácil um camelo passar por ali do que um rico entrar no reino dos céus, né? Então, eu digo para vocês, e para concluir aqui rapidinho, Pedro chega para Jesus e diz assim, no versículo 28 diz assim: e Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Talvez você esteja perguntando: mas eu tenho deixado tudo, e aí? Agora você para nisso que eu vou falar para você aqui hoje. Mas ele disse que nós recebemos 100 vezes o tanto do que nós deixamos. Se nós deixamos algo, nós recebemos 100 vezes mais. E é verdade. Se a nossa família nos recusa pela palavra, se nós somos abandonados pelo nosso pai, né? Se nós tivermos que deixar pai, mãe, irmãos, irmãs, campo, esposa, filhos, por causa da palavra de Deus, nós seremos recompensados por isso. Nós seremos recompensados. E muitas das vezes nós somos mais compreendidos por aqueles que são nossos irmãos na fé do que às vezes por aqueles que são nossos irmãos de sangue. Não é verdade? Nós somos recompensados e nós recebemos, se nós por causa do Evangelho deixamos 5 irmãos, nós vamos receber 100 irmãos aí. Glória a Deus, aleluia. É interessante falar isto, porque hoje eu tenho tantos irmãos em Cristo, na fé, por aí nesse mundo afora, que eu fico alegre, né? Muito feliz ao Senhor. Mas um dia, talvez a distância tenha nos separado, mas um dia nós estaremos todos juntos, né? O tempo, a distância separa as pessoas, mas vai ter um dia que o tempo deixará de existir, a distância não haverá, né? Não haverá distância que nós não iremos percorrer com uma rapidez tão grande. A gente sai daqui para São Luís, passa 1 hora, 2 horas de relógio, né, para chegar a São Luís. A distância, quando nós chegarmos aquele grande dia que nós estivermos lá na eternidade, não haverá distância para nós. Viu, irmãos? Eu tenho vontade de conhecer tudo que é galáxia, né? Se elas permanecerem ainda, vou querer percorrer todas elas, né? Eu quero fazer isso aí, né? Em nome de Jesus, vai dar certo, eu creio, né? Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos ficar com a palavra, né? Vamos nos apegar a esta palavra e deixar que essa palavra penetre bem no mais profundo da nossa alma. Amém? Glória a Deus. Nós vamos parar por aqui, né? No próximo culto nós continuaremos lendo a mensagem e comentando, tá? A mensagem comentando, né? Nós paramos aí no parágrafo 28. Parece que foi. Foi 27, irmãos. Oi, amém. Então nós vamos começar, paramos no 27 e vamos seguir no 28 em diante. Leia e comentar essa mensagem aí, que é uma bênção, uma maravilha de Deus. Tem nos abençoado muito, amém? Vamos ficar de pé todos, vamos agradecer a Deus com oração, né? Em nome de Jesus. Isso é, irmão Márcio.